Nós, durante esse ano, conseguimos começar com o anúncio do nascimento de Jesus e percorremos a vida de Jesus aqui na terra. Já chegamos na sua morte, na sua ressurreição. Já vimos no domingo passado o impacto que abraçar o corpo de Jesus teve na vida de José de Arimateia. E agora a gente vai falar sobre um momento em que Cristo aparece depois de ressuscitado. Mas para poder chegar lá, a gente vai ter que fazer um retrospecto, porque Jesus investe na vida dos seus discípulos, e nós vamos ver especificamente, como nós vimos no domingo passado, o que aconteceu com José de Arimateia, nós vamos ver o impacto de Jesus, do investimento de Jesus, na vida do famoso apóstolo Pedro. Você lembra qual é o significado do nome Pedro? Lembra? Pedra. E no tempo que Pedro foi chamado por Jesus, ele era realmente uma pedra bruta, uma pedra muito rudimentar. Era considerado pelas pessoas ao redor, e não de forma equivocada, um homem comum, rude, sem instrução. Tanto é que lá na frente, quando ele fala, as pessoas, tá, mas esse aí não é aquele cara que nem falar direito sabe, aquele caipira. Uma pedra bruta. Mas Jesus investiu na vida dele, Jesus foi lapidando, tirando tudo que era excesso e trazendo à tona uma beleza que só ele pode trazer, de restaurar em cada um de nós a sua própria imagem e semelhança, lapidando num processo no qual ele não desiste. Jesus investiu na vida dele de forma que Pedro pôde passar de um homem rudimentar para um homem admirado e um poderoso servo de Deus, de pedra bruta a pedra lapidada, preciosa. Nós vamos olhar para a Bíblia e ver como é que Jesus fez esse trabalho na vida de Pedro, porque de certa maneira é assim que Jesus faz. Tem singularidade com cada um, mas tem algumas coisas que acompanham o trabalhar de Jesus com todos. Uma delas é, ele não desiste de ninguém. Jesus não desiste de ninguém. Você crê nisso? Eu não sei o ponto da sua jornada, da sua vida nessa noite, mas se tem uma coisa que eu sei, é Jesus não desistiu de você. Porque não está nele o desistir, está em nós. Nós muitas vezes desistimos de muitas coisas. Mas Jesus não desiste de você, Jesus não desiste de ninguém. Vamos olhar esse processo de lapidação que chegou nesse resultado que Jesus apenas via naquele momento. Eu não lembro para qual escultor, para qual artista se perguntou, né, como é que tu chega nessa escultura tão bela depois de ver aquela pedra bruta, né? Eu não lembro qual que falou, mas ele diz assim, eu apenas tiro o que não deveria estar ali e então aquilo que eu já via antes surge. Quando Jesus olha para Pedro, o que se vê é uma pedra bruta, rudimentar. Mas Jesus, pela fé, está olhando o que vai acontecer com essa pedra bruta. Então veja só, quando Jesus e Pedro se encontram lá em Mateus 16, 18. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E isso se concretizou. Pedro realmente veio a ter esta importância. Ele chegou ao ponto de ser considerado o principal de todos os apóstolos. Na lista dos apóstolos, o nome dele sempre vem em primeiro. E ter o nome em primeiro lugar numa lista nesse contexto é realmente dizer, o mais importante é esse. Mas não só isso, porque quando há uma lista do nome de Pedro, a expressão é protos Petrus. Protos significa primeiro, o que vem antes, o começo. Então, a lista dos apóstolos é protos Petrus, primeiro a pedra. E faz muito sentido. Quem já construiu alguma coisa sabe que a pedra lá embaixo sustenta, né? Protos Petrus, primeiro a pedra. Depois a gente começa a empilhar. E Jesus olhou para Pedro, aquela pedra bruta, e disse,
você vai ser usado. E a partir de você, vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão poder segurar isso que vai acontecer. Pedro se tornou uma pedra tão forte nas mãos do Senhor, que onde ele passava, a sombra dele curava as pessoas. Ele foi considerado o principal dos apóstolos e uma das colunas da igreja em Jerusalém. Aquele simples pescador, rudimentar, com sotaque do interior da Galileia, tornou-se um dos mais poderosos pregadores do evangelho para a multidão. Mas quando Jesus vê Pedro, ele não vê um cara de terno e gravata. Naquele tempo não tinha isso, mas na roupa que correspondesse. Quando ele diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele está vendo um homem mal vestido, com roupa suja e fedendo a peixe. Um homem no contexto da pescaria, não as minhas pescarias Nutella. Eu de manhã contei, que a última pescaria que eu fui, com meu pai, minha mãe, tio, tia, primo, o Gabi também, sobrinho que criamos como filho. Para vocês terem ideia de como a minha pescaria é Nutella, nós fizemos na beira da água, na qual saiu um lambari naquele dia, Nós fizemos salsichão com pão, um assadinho. Ah, não, mas isso aí não é tão Nutella. Foi levado um queijo de fondue numa panela de ferro, que nós também colocamos na brasa, e o nosso salsichão com pão era com queijo de fondue. É uma pescaria Nutella, né? Vamos combinar. Mas não essa de Pedro. Pedro dependia disso para viver. Se ele fosse perder tempo se arrumando, de madrugada tem que sair de novo para pescar, alto mar, volta, ainda tem que limpar as redes. E aí Jesus olha aquele camarada assim, caipirão, sujão, um cheiro de peixe. O que vem pela frente, hoje eu e você reunidos aqui, passou por lá. Porque Jesus vê potencial. Jesus sabe do que Ele é capaz na vida das pessoas. Jesus sabe o que Ele é capaz na minha vida. Jesus sabe o que Ele é capaz na sua vida. Não tem a ver com as nossas capacidades, tem a ver com as capacidades dEle. E aí, esse homem que nem sabia falar direito, quando vai pregar no Pentecoste, 3.000 pessoas se convertem. Mas tem um detalhe, não foi da noite para o dia. Nós somos muito imediatistas normalmente, A gente quer fazer um cursinho rápido, e aí faz aquele cursinho rápido, dá uma olhada no YouTube, e bem, a verdade é que o YouTube muitas vezes nos socorre, Deu uma olhadinha no videozinho, ainda agora dá para colocar na velocidade 2, Ficou mais fácil ainda, mais rápido ainda de chegar à solução, mas isso não tem a ver com transformação de vida. As pessoas hoje pagam caro para pessoas que têm uma vida complicada e bagunçada, para elas darem uma consultoria, um coaching caro, de coisas porque sabem falar e persuadir, mas você olha a vida daquelas pessoas, é uma desgraça, é uma destruição. Mas se ele está dizendo que eu pago 5.000 para ter uma hora com ele, e ele resolve a minha vida, vamos lá. Porque a gente quer, grandes transformações em tempo pequeno, num curto espaço de tempo. Mas o que Jesus faz nas nossas vidas é instantâneo em relação à salvação. Nos salvou, nos resgatou do inferno, nos trouxe para o seu reino. Mas a transformação de vida, essa demora, essa leva tempo. A lapidação é um processo longo. Por isso que na instrução para a liderança da igreja, como nós temos no Novo Testamento, é não ser precipitado ao impor as mãos sobre ninguém. Não pode ser neófito, não pode ser novo, tem que ser experimentado, porque a lapidação, o que vai permanecer é uma construção lenta. Não foi da noite para o dia que Simão tornou-se o grande apóstolo Pedro, houve um processo. Nós estamos numa fase da igreja aqui, de entendermos o que tem sido estrutura e o que tem sido processo. Nós não queremos investir em estrutura, queremos investir em processos, em movimento, em transformação. É através de um processo lento que as coisas vão acontecendo.
um processo na vida de Pedro, e nós sabemos que é assim, que envolveu lágrimas, dor, aprendizado, avanços, retrocessos. Sem que Jesus tenha deixado de cumprir sua palavra na vida de Pedro, sem que ele deixe de cumprir o que ele quer cumprir na sua vida. E como eu disse, vamos dar uma olhada para percebermos que não tem a ver com as capacidades ou incapacidades de Pedro ou nossas, mas com as capacidades de Jesus em nossas vidas. A primeira etapa, para olharmos Pedro, é como Jesus pôde ver o seu exterior naquele momento. Jesus viu o interior, mas o exterior que se mostrava era de Simão Pedro uma pedra bruta. Vamos acompanhar esse processo na vida dele, começando por aí, porque assim era Pedro no início do seu discipulado com Jesus, uma pedra bruta. E nós vamos ver através de ações de Pedro, de modos de pensar de Pedro, o quanto ele era essa pedra bruta, que ainda tinha muito a ser trabalhada. Vamos começar com um entendimento limitado sobre o perdão. Então Pedro, lá em Mateus 18, 21, então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Perceba que a palavra aqui não é dúvida, a palavra aqui é limite. Ele tem certeza de que existe um limite para o perdão. Então ele já pergunta qual é esse limite, e ele já sugere o limite também. Pedra bruta. Confusão e medo de realidades espirituais. Olha aqui Marcos 9, 2 em diante. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular, a sós, a um alto monte. E Jesus foi transfigurado, mudou a sua face diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Por que ele falou isso? Pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. Vamos tentar entender esse texto de uma maneira diferente da qual a gente tem entendido antes. Vamos todos entender, primeiramente, que isso aqui é maravilhoso. A glória eterna do Filho de Deus vem num vislumbre ali. E aí vem tudo que já veio antes de Jesus, a lei e os profetas, representados em Moisés e Elias. E aí quando Pedro diz é bom estar aqui, normalmente a gente pensa que o que ele diz é realmente que está bom. Mas você gosta de ficar num lugar no qual você está apavorado? Você gosta de ficar num lugar que você está apavorado? Eu não gosto. Então faz o seguinte: tapa cada um desses 3 aí, porque é isso que a gente está vendo nos dá medo. Entre cada um numa tenda, melhor assim, né? Não sabiam o que falar, porque estavam apavorados. Essa era a pedra bruta. Pedro não sabia naquele momento o que fazer diante da glória do Senhor, então esconde. Estou com medo, nunca vi isso antes. Medo e confusão sobre as realidades espirituais. Marcos 14, falta de perseverança em oração. Pedras brutas não acham que precisam orar porque se sentem fortes, grandes, imponentes, não delicadinhos, vulneráveis. Marcos 14, 37. E voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem 1 hora? Pedras brutas também estabelecem compromissos apenas da boca para fora. Gente, se nós nos dessemos conta de tudo que nós cantamos aqui nos cultos aos domingos, gente do céu, ainda bem que nós não vivemos mais no tempo da lei, porque eu acho que a gente já teria sido tudo fulminado. Porque nós fazemos votos através daquilo que cantamos, estabelecemos compromissos, mas
está saindo da nossa boca e vindo não sei de lugar nenhum e com certeza não chegando lá onde deveria chegar. Isso de ir da boca para fora é um erro tão grande, tão comum. E o problema é que confunde, porque as coisas que saem da boca podem ser bonitas. Olha o compromisso da boca para fora de Pedro aqui em Marcos 14. Então Pedro disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não o será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Mas Pedro insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. Com mais veemência, percebeu que ele está levantando o tom de voz com Jesus, né? Senhor Jesus, todo mundo aqui pode se escandalizar por tua causa, mas eu não. Pedro, ainda hoje, daqui a pouquinho, tu vais me negar. E aí Pedro levanta a voz: negativo. Se eu tiver que morrer, eu morro, mas eu não te nego. Você conhece o final dessa história, né? Isso aqui é um compromisso do coração ou é um compromisso da boca para fora? Compromisso da boca para fora. Impaciência e insensibilidade. Mas Jesus perguntou, né? Vamos pensar, Jesus está indo, está sendo cercado por uma multidão. Uma mulher cheia de fé toca em Jesus e é curada. E aí Jesus para tudo. Versículo 25 de Lucas 8, 45 de 8. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Ainda bem que Pedro estava lá para dizer para Jesus que tinha uma multidão na volta dele, né? Senão Jesus não ia perceber aquela multidão. Como é importante ter um assessor assim, né? É a multidão, Jesus. O que é isso? Você consegue ouvir Pedro falando? Eu escuto a impaciência na voz dele. Mestre, só um pouquinho, né? Está todo mundo te tocando. A insensibilidade está no fato de que Pedro está vendo todo mundo, mas Jesus está vendo cada um. Tem um monte de gente tocando em Jesus, mas ninguém está sendo curado. Mas daqui a pouco tem um toque que Jesus sente: opa, saiu cura de mim, saiu o poder de mim. Porque Jesus é sensível. Para Jesus não é todo mundo, para Jesus é cada um desse todo mundo. Mas pedras brutas, inclusive no meio cristão, nos seguidores de Cristo, é ver o todo, é ver maioria. Não é ver aquele um, aquela uma. Insensibilidade, pedra bruta. Desejo de controle, João 13. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vais lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço agora você não compreende, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada a não ser o pé. Normalmente a gente olha esse texto olhando como exemplo de humildade, que é o que a gente está vendo em Jesus. Mas quando a gente olha para Pedro, sabe o que me salta aos olhos? Desejo de controle. Porque Jesus vai lavando os pés dos discípulos. Quando chega perto de Pedro, Pedro faz uma pergunta: tu vais lavar os meus pés? O tipo de pergunta que Pedro está fazendo aqui é retórica. Ele já está dizendo: tu não vais lavar os meus pés. Jesus diz: Pedro, eu vou, depois tu vai entender. E aí o que Pedro diz? Quem é que está no controle aqui é Pedro, do ponto de vista dele, né? O Senhor nunca lavará os meus pés. Lembra o que ele disse antes? Se necessário morrer, morrerei, mas não te negarei. Negou?
Daí ele vai lá e diz para Jesus: tu nunca lavarás os meus pés. Jesus lavou ou não lavou? A característica de pessoas que tentam exercer o controle é tentar controlar tudo e todos, e coisas que estão além do seu alcance, além daquilo que podem de fato fazer. Pessoas que desejam o controle, no geral, vivem uma vida bagunçada ao seu redor, mas tentam controlar tudo e todos ao redor. Tentam abraçar, organizar coisas que estão muito além de sua capacidade, e usam palavras como essa que Pedro está usando: nunca lavarás os meus pés. E aí Jesus disse: se eu não lavar, tu não tem parte comigo. Daí você pensa: bom, agora foi, né? Porque daí o que ele está dizendo? Senhor, não só meus pés, mas minha mão e minha cabeça eu ainda vejo desejo de controlar. Ele não está tentando controlar ainda? Tá, né? Porque ele não está dizendo: tá bom, Senhor, tá bom, se tu queres, tá aqui os meus pezinhos. Não. Então os pés, então as mãos e a cabeça. Ou seja, do meu jeito. Pedra bruta. Quando nós queremos, não só que o Senhor faça alguma coisa, mas nós queremos que Ele faça assim, desse jeito e nesse tempo. Impulsividade e agressividade. Gente, eu confesso para vocês que, vendo o que eu tenho visto nesse mundo, hoje eu entendo que antes da igreja ser perseguida, eu acho que ela vai perseguir no mundo ocidental. Eu estou com medo dos crentes. Eu estou com medo dos crentes. Confesso para vocês. Eu sei que eu vou para o céu se eu morrer, mas hoje eu tenho muito mais medo de crente agressivo, enraivecido, achando que é o dono da verdade, do que de bandido. Impulsividade e agressividade. João 18:10. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse a Pedro: guarde a espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que meu pai deu? Cristãos pedras brutas são aqueles que acham que precisa brigar para defender o evangelho, brigar para defender os valores cristãos, brigar para defender Jesus. Ei! Mas Davi, Jesus mandou eles buscarem espadas. Você sabe por que Jesus mandou eles buscarem espadas? Para se cumprir uma profecia. A profecia é de que Jesus seria contado entre os transgressores, e para isso eles precisavam estar armados para serem confundidos com transgressores. Não era para usar em momento algum a espada, porque naquele momento ou você representava o Estado e por isso você tinha uma espada, você era um centurião, um soldado romano e andava com uma espada, ou você era um bandido. Então Jesus diz: tem espada? Tem duas, ok, serve. É só para eles estarem armados lá e se cumprir a profecia de que foi contado entre os transgressores. Não era para usar, tanto não era para usar, que Pedro vai lá defender Jesus com uma espada e corta a orelha do cara. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Pedro estava defendendo Jesus no coração dele, sim ou não? Sim, eu acho que sim. Ele não fez uma coisa bonita? Não do ponto de vista do cara que perdeu a orelha. Mas ele não estava defendendo os valores cristãos, a proclamação do evangelho? Não, aí não. Porque se ele impede Jesus de ir para a cruz, o evangelho não acontece. Às vezes a gente quer defender o evangelho de um jeito que a gente impede o evangelho de avançar. Isso é pedra bruta. Impulsividade e agressividade. Mas Pedro não era apenas uma pedra bruta, ele era também uma pedra vacilante. Você já pisou numa pedra em falso? Eu não sei se você é tão antigo como eu, você lembra das Olimpíadas do Faustão? Em que tinha umas pedras assim, que pulava dessa pedra aqui, pulava naquela pedra lá, e aí pulava na outra pedra, e aquela pedra, afundava. Sim? Quem lembra disso? Quem pensava assim, ainda assim, eu conseguiria? Fala a verdade, né? Eu conseguiria. Pedra vacilante. Você já torceu o pé alguma vez? Já? Eu trabalhei numa fábrica de laticínios lá em Pelotas, chamada Consulate. Melhor manteiga é a manteiga Dambi, nem sei se existe ainda.
Mas eu fazia queijos. O queijo descia, o soro do leite, ele ficava num tanque, saiu o excesso do soro, ele era prensado, a gente cortava ele em retângulos, informava eles, colocava numa máquina que dava pressão, desenformava e levava ele para jogar na salmoura. E aí eram uns tanques que tinha que subir na escada com aquilo, e eu subi lá no último tanque, virei os queijos, e quando eu fui descer, eu pulei o último degrau, e ali eu torci o meu pé pela primeira vez. Tchum! Ficou uma bola assim. Meus irmãos, a partir de então, cada pedrinha em falso tem o potencial de me levar para o chão. Depois que eu perdi 45 quilos, graças a Deus, isso não acontece mais. Tem as pedras em falso no caminho? Tem, eu faço assim, mas não é mais 132 quilos em cima do pezinho, né? Então é diferente. Mas quantas vezes assim, uma pedrinha, pum, lá ia para o chão, pé torcido de novo. Pedra vacilante, que você não pode contar com ela, porque ela está ali, mas ela está em falso. Uma vez o Paulo e eu ficamos num hotel, que ele tinha uma área aberta, era um chalezinho assim, e tinha um caminho no meio dele. Então todos os hóspedes que chegavam de madrugada, passavam naquela pedra vacilante. Tu lembra, amor? Então quando a gente ia pegar no sono, pum, aquele barulho de pedra, pum, pum, pum. Nossa, que horrível, né? Só que Jesus queria estabelecer algo sólido, a pedra não podia vacilar, concorda? Mas vamos ver essa etapa na qual Pedro ainda era uma pedra vacilante, aquela que ainda não tem firmeza, ela é forte, mas ainda não está bem estabelecida. Às vezes a gente olha e pensa, agora vai, e depois, puxa, não foi dessa vez. Vamos ver o momento agora vai de Pedro aqui em Mateus 14. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Agora vai, né? Quem que segura um homem que caminha sobre as águas? Imagina, se é tu mesmo, diz para eu ir aí. Vem, o cara tira um pé e vai. Agora vai. Não tem mais como segurar esse homem. Ele está experimentando do poder da fé que Cristo está dando para ele. Mas não foi agora. Não foi dessa vez, porque olha a sequência. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou, salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Somos pedras vacilantes quando no momento botamos o pé na água, botamos outro pé na água, mas daqui a pouco a gente deixa de olhar para Jesus, olha para o vento e tchum. Teve fé suficiente para flutuar, mas não teve fé suficiente para se manter flutuando. Agora vai? Ainda não. Vamos ver um agora vai aqui. Marcos 8, 29. Então Jesus perguntou, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse, o Senhor é o Cristo, Filho de Deus. Agora vai. Descobriu, entendeu. E Jesus ainda vai dizer assim, olha Pedro, nem foi tu que descobriu, isso foi te revelado do céu. Cara, ele teve uma revelação do céu. Agora vai, né? Imagina, vem lá do céu, assim, uma certeza no teu coração, este é o Cristo, Filho de Deus. Não tem mais quem segure esse homem agora, né? Teve uma experiência espiritual, recebeu uma revelação a respeito do Messias. Mas nessa mesma conversa, Jesus então explica, gente, então Deus já revelou, Pedro já entendeu que eu sou o Cristo. E é necessário que o Cristo padeça muitas coisas. É necessário que o Cristo sofra muitas coisas. Então eu vou sofrer, vou morrer. E você sabe o que Pedro fez? Vamos dar uma olhada aqui na sequência dessa conversa, na qual Pedro disse, tu és o Cristo, Filho de Deus. Conversa continua, 32. E isto Jesus expunha claramente que sofreria. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo seus discípulos, repreendeu Pedro e disse, saia da minha frente, Satanás. Porque você não leva em consideração as coisas de Deus e sim a dos homens. Vamos entender o que aconteceu no momento? Tcharam, bum, eis o Cristo. E daqui a pouco Jesus diz, eu vou sofrer. Olha Pedro, vê se não é uma pedra. Ele chamou Jesus à parte. Consegue entender isso? Jesus,
Vem cá. Chamou Jesus à parte. Vem cá. E o que fez? Repreendeu Jesus. Não vai ser assim. Não te permito. Não fala mais nisso, está repreendido no teu nome. Não. Eita. Gente, mas agora há pouco ele recebeu uma revelação do céu e daqui a pouco Jesus está chamando ele de Satanás. Porque ele está tão aberto, está tão confuso, que na vida dele tem lugar para a voz de Deus e tem lugar para a voz do diabo. Porque ele ainda está no controle. É ele que está tentando gerenciar ainda a própria fé. E aí no momento ele está vendo Cristo, Filho do Deus vivo, e no outro momento ele está dizendo, mas quem manda aqui sou eu. Eu tenho um plano para a tua vida, Jesus, e não é a cruz. Já pensou isso? Jesus, esse pode ser o teu plano e o plano de Deus, mas eu tenho outro plano para ti. Eita, pedra vacilante. Mas sabe, eu vejo isso na vida de muitos crentes, esse agora vai. Não, agora vai, porque gente, pelo amor de Deus, olha a experiência que essa pessoa está tendo com Deus, olha a cura que recebeu, olha o milagre, olha a transformação de vida, olha o compromisso que essa pessoa chegou, olha quantas vidas essa pessoa já abençoou, agora vai. E sabe onde é que essa pessoa está agora? Aí na cadeira que não tem ninguém sentada. E quantas vezes a pessoa foi, voltou e eu pensei, não, mas agora vai. Porque teve chance, teve oportunidade da parte de Deus, agora vai. E depois? Mas eu sou uma dessas pessoas. Eu também sou assim, eu também tenho esses momentos de que eu penso comigo, não, eu agora vou. Daqui a pouco estou lá no chão caído. E eu me decepciono comigo mesmo. Não foi dessa vez. Vamos de novo. Essa tendência, meus irmãos, que nós temos, de em algum momento abraçar alguma coisa e daqui em outro momento olhar para o lado, olhar para a gente mesmo e sair. Pedras vacilantes. Mas alguns momentos foram fundamentais para que Simão Pedro fosse transformado. Eram momentos em que Pedro reconhecia quem era o Senhor e também a sua própria condição, porque isso é fundamental. Não adianta saber que Deus é maravilhoso se eu me acho tão maravilhoso quanto Deus. Porque Deus é só mais um do nosso clube dos maravilhosos. Eu preciso saber que Ele é tudo que eu não sou nada, que Ele pode que eu não posso, que Ele tem que eu não tenho. Que tudo que eu tenho posso ter e ser é nele. Então, em determinado momento, nós vemos que havia um movimento de Pedro. Pedro, pedra rolando. Pedra que rolava devagarinho em direção à verdade, à transformação. Vamos olhar João 6,67. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Opa, há algo aqui que nos traz esperança, que é quando o discípulo de Jesus sabe que não dá mais para voltar, que está chegando num grau de comprometimento com Jesus que é daqui para frente. Jesus diz, vocês querem voltar? Pedro diz, mas como? Não temos mais para onde voltar. Agora é contigo, a gente tem crido. Aqui a gente já vê algo especial acontecendo, que é quando eu sei que Jesus é quem é, e eu sei que sem Ele eu não sou nada. Para onde que eu vou, Jesus? Quando Pedro ainda era um pescador, ele viu Jesus fazer um milagre que encheu o seu barco de peixe, e ali Pedro começou a vislumbrar quem era Jesus e quem Ele era. Lucas 5,8, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Tá legal. Senhor sobre tudo, até sobre os peixes do mar. Senhor, mas
Se tu é tudo isso, não fica perto de mim, porque eu não sou nada disso. Afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Ele não quer nos humilhar e ficar longe de nós porque nós somos pecadores, porque ele veio justamente para trazer a si os pecadores. Mas antes de nós reconhecermos que somos pecadores, não podemos nos aproximar. Então nos enche de esperança momentos assim, quando reconhecemos que precisamos dele. Pedro ficou fascinado nessa pesca milagrosa de peixes. Só que ele ainda não sabia que faria pescas maiores ainda de pessoas. Isso só acontece quando ele se torna finalmente uma pedra lapidada. Pedra lapidada, trabalhada, está lá o valor. Visível, valioso, poderoso. Lapidar uma pedra é transformá-la de pedra bruta em pedra preciosa, trazendo à tona o valor que sempre esteve ali. E Jesus lapidou esse homem, assim como quer lapidar a vida de cada um de nós. Depois de ressuscitar, Jesus apareceu aos seus discípulos enquanto eles estavam pescando. Mas olha que curioso. Quando Jesus chamou Pedro, o que Pedro fazia? Era um pescador. Lembra que quando Jesus pergunta assim, vocês querem ir embora também? O que Jesus disse para Pedro? Para onde iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Em outras palavras, eu não tenho mais para onde voltar. Mas era verdade ou era mentira? Era da boca para fora ou era do coração? No mínimo não era profundo. Por quê? Porque Pedro voltou. Pedro voltou para onde? Voltou para a beira d'água. Voltou para a pesca. Seguiu a vida. Seguiu em frente como se nada tivesse acontecido, como se tivesse sido só uma ilusão, como se tivesse sido só um sonho, como se fosse algo bom do passado, mas que não correspondesse mais à necessidade do hoje, porque hoje eu tenho que comer, então eu tenho que pescar. Antes eu estava com alguém que multiplicava pão e peixe, ainda fazia a gente carregar o que sobrava e era muito. Agora ele foi embora, eu mesmo tenho que pescar. Então aquele não tenho mais para onde voltar, não se configura porque ele voltou. Voltou para a beira da água, voltou para pescar. Mas assim como Jesus foi buscar ele na beira da água, Jesus vai lá buscar de novo na beira da água. Porque Jesus não desiste de ninguém. Amém? Jesus não desiste de você. Se você volta para a beira da água, Jesus vai lá. Se você vai para lá, Jesus também vai, porque ele não desiste de você. Assim é Jesus. Jesus não desiste de você. Você pode ajudar a pessoa que está perto aí a lembrar disso, a saber disso? Jesus não desiste de você. Seja profeta agora aí com ousadia e coragem. Não é uma dinâmica da pregação, é nós potencializando a voz profética aqui da palavra de Deus. Jesus não desiste de você. Jesus não desiste de você. Mas você deve se apropriar disso também, então coloca a mão no teu coração e diz: Jesus não desiste de mim. Jesus não desiste de mim. Jesus não desiste de mim. Jesus é fiel para completar a boa obra que começou em nossas vidas. Amém? Então a pedra não está pronta ainda. Jesus vai lá lapidar. Jesus vai continuar trabalhando, transformando. Depois que Jesus ressuscitou, então foi até lá onde eles estavam pescando. Mas olha só, quando Pedro reconheceu que era Jesus, na verdade ficou sabendo que era Jesus, porque João reconheceu Jesus. Olha só, João 21. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Você lembra da outra vez que Jesus veio em direção ao barco caminhando sobre as águas? Qual foi a atitude de Pedro? Foi uma atitude de fé e humildade? Não. Porque ele disse: se é o Senhor, mande que eu vá ao teu encontro sobre as águas. A gente foca no
Nossa, ele teve fé para pedir para andar sobre as águas. O foco não está aí, o foco está na arrogância de dizer se é o Senhor. Porque somente um outro ser tinha dito estas palavras para Jesus. Que outro ser tinha dito 3 anos antes para Jesus, se tu és, quem? Quem? O diabo, Satanás. Satanás lá no deserto, se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Se tu és. E aí quando Jesus veio andando sobre as águas, Pedro disse, se tu és. Será que Jesus estava errado quando disse, para trás de mim, Satanás? Porque quando nós somos assim, vacilantes, somos usados muitas vezes como marionetes por Satanás, às vezes para criar problemas. Só que agora não é mais assim. Agora, quando João diz, é o Senhor, Pedro não coloca condição nenhuma. Pedro só se atira na água e vai nadando. Pedro vai nadando, não dá tempo para esperar carregar o barco pesado de peixes. Não dá tempo de recolher as redes, ele vai até Jesus nadando esbaforido. Porque aconteceu algo na vida dele. Ele não é mais o mesmo cara que estava antes no barquinho. É um cara agora que não tem mais se tu és, porque ele sabe quem Jesus é. Então ele só se atira e vai. Muitas coisas mudaram na vida daquela pedra bruta e vacilante. Vamos lembrar que na primeira provação de lealdade a Jesus, Pedro foi eficiente ou ineficiente? O que você acha? Ele cumpriu a palavra dele, sim ou não? Não, né? Paulinha? Vamos dar uma olhada aqui em Lucas 22, 56. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse, este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo, mulher, não o conheço. Uma empregada. Hoje já existe um estigma. Ainda existe discriminação por uma empregada. Agora tu pensas, há 2000 anos atrás, ser mulher, uma serviçal, e diante de uma mulher serviçal que está dizendo, esse aqui estava com ele. E Pedro, com medo do que uma serviçal mulher estava dizendo, disse, eu não. Negou Jesus. Mas depois da lapidação dele, ele estava pronto a enfrentar o mundo por causa de Cristo. Atos 4,18 mostra esse novo Pedro. Atos 4,18, chamando-os, as autoridades chamaram os discípulos, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, os senhores mesmo julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores, obrigado amor, do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar as coisas que vimos e ouvimos. Antes, diante de uma empregada, uma mulher não valorizada, ele teve medo de dizer que estava com Jesus. Agora, diante das mais altas autoridades, ele diz, não é a vocês que eu vou ouvir. Eu não posso deixar de falar o que eu vi e ouvi, e foi muita coisa. Que transformação, né? Que alguém que não conseguia nem se identificar como discípulo de Jesus diante de uma mulher, e agora, diante das mais altas autoridades do povo, diz, eu estou comprometido com ele, vou com ele até o fim, eu não vou parar. Agora, como é que ele saiu daqui, de alguém que tinha medo de ser identificado como alguém que andava com Jesus, para ser alguém que de fato diz, minha vida é ele, minha vida é dele, minha missão é falar dele, proclamar dele. Como é que sai daqui para cá? Não foi o processo. O processo levou para um momento. Como é que se chama esse momento? Como é que se chama esse momento? Conversão. A conversão, quando acontece, ela é arrebatadora. Existe um processo que nos leva lá. Existe um processo de santificação, porque Pedro não se tornou perfeito depois disso. Paulo vai ter que ajudar ele numa área de vida lá, que é como lidar com pessoas que são judaicas e as que não são.
Então, perfeito nós não nos tornamos, mas o que nós aumentamos é o nosso compromisso com Jesus. Como é que sai daqui para cá? É quando há uma verdadeira conversão, quando há um verdadeiro encontro com Jesus. E quando eu digo verdadeiro, eu não estou dizendo um simples encontro, porque Pedro se encontrou com Jesus praticamente todos os dias durante 3 anos. Olha só, Lucas 22, 32 diz, Jesus dizendo: Pedro, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Eu trouxe a NVI aqui porque a Nova Almeida diz: e quando você voltar para mim, mas a palavra é exatamente converter-se. Tanto é que nos outros lugares a própria Nova Almeida traduziu por converter. A palavra é conversão. Jesus diz para Pedro: quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Quanto tempo Pedro já tinha andado com Jesus? 3 anos. E o que ele não era ainda? Convertido. Mas ele era convencido, né? Ele queria controlar o que Jesus podia fazer, o que Jesus podia falar, até onde que Jesus podia ir. Ele defendia Jesus até com espada, mas ele não era convertido. E muitas pessoas estão assim. São aquelas pessoas que Jesus diz que lá no final vão dizer: Senhor, Senhor, como é que eu não posso entrar? Em teu nome expulsei demônios. Em teu nome eu realizei milagres. Em teu nome eu profetizei. Jesus diz: dá licença, mas a gente não se conhece. A gente não tem um relacionamento. Essa é uma noite para pensar se de fato nos convertemos. Onde nada mais importa, o desejo de controlar a minha vida, a minha agenda, que eu tenho, quem eu sou, a minha reputação, como que Jesus tem que fazer as coisas, até onde ele pode ir. Porque quando a gente se converte, meus irmãos, a gente não fica dizendo: deixa eu caminhar sobre as águas. Quando a gente se converte, a gente é que se joga e sai nadando. A gente perde os critérios. A gente perde a tentativa de liderarmos o relacionamento com Deus. A gente só vai. Porque a Bíblia diz que os que são nascidos do Espírito são como o vento. Você ouve o barulho do vento, mas não sabe nem de onde vem, nem para onde ele vai. Assim são os nascidos do Espírito. Eu não quero ser um daqueles que vai dizer: Senhor, Senhor, deixa eu entrar, porque eu vi coisas tão especiais, eu fiz coisas tão especiais, no teu nome eu vi maravilhas. E Jesus dizer: não temos um relacionamento, não nos conhecemos, não. Eu quero me submeter a esse processo de lapidação, de poder diminuir e de que ele cresça. De que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Pedro, eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Porque antes da conversão você não pode fortalecer os seus irmãos. Você pode criar confusão na vida deles. Você pode tentar controlar a vida deles. Você pode até dizer o que eles devem fazer, o que devem comer, em quem que devem votar. Mas o convertido, ele pode fortalecer os seus irmãos. É diferente. Muda tudo, porque ele vive a perspectiva de Cristo. A realidade de muitas pessoas é que são amigos de Jesus. Ouvem Jesus, fazem coisas para Jesus, mas não são realmente convertidos, estão no controle. Até aqui, desse jeito. Assim não. Então, por isso que é uma noite para a gente refletir. Somos convertidos a Jesus de todo o nosso coração? Que fase do processo você está? Eu creio que Ele não desiste de você. Mas deixe Ele levar você até um ponto que você tenha que fracassar em si mesmo. Porque somente quando nós chegamos no ponto de fracassar em nós mesmos, é que nós estamos prontos para que a vitória dele se estabeleça em nossa vida. Porque quando somos fracos é que então podemos ser fortes, porque o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Eu creio que a conversão de Pedro teve o seu ápice no momento que foi mais dramático da vida dele. Logo após ele negar Jesus pela 3ª vez, Lucas 22. Lucas 22, 59 diz o seguinte: Jesus foi preso,
Então, estão ali na volta, né? Jesus está sendo julgado, levado de um lado para o outro. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou dizendo, com certeza, este também estava com ele, dizendo que Pedro estava com Jesus, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu, homem, não sei do que você está falando. Quem é o pai da mentira? O diabo. O que Pedro está fazendo? Mentindo. Cada vez mais a gente vê que Jesus não estava exagerando quando disse para trás de mim, Satanás, né? E logo enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor como lhe tinha dito, hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. A gente dá um poder muito grande para o galo, como se o galo tivesse cantado e Pedro tivesse se dado conta. Esquece o galo. Esquece o galo. Sabe o que fez Pedro cair em si? Um olhar. Um olhar. O olhar de Jesus fez Pedro cair em si. Porque está ali aquele homem, o terceiro, que está dizendo, esse é um deles. E Pedro, homem, não conheço, não sei do que tu estás falando. E quem é que passa algemado ali nesse momento, sendo levado por soldados? Quem que está passando algemado ali? Jesus. Jesus, caminhando, algemado. Quando Pedro está dizendo, não sei do que tu estás falando, os olhares se cruzam. E é no momento que o olhar de Jesus encontra o olhar de Pedro, que olho no olho, que Pedro, ele disse que isso ia acontecer, e isso está acontecendo. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Eu só fico pensando como é que teria sido olhar para Jesus nessa hora. Olho no olho. Olho no olho. Eu não acho que era um olhar de julgamento, um olhar de crítica, um olhar de viu, eu te falei. Mas era um olhar de tudo o que eu te disse que aconteceria, está acontecendo. Mas eu não desisti de ti. Esse olhar que constrange. E aí Pedro desaba. Chorou amargamente. Há o testemunho, que em tese é verdadeiro, de que aquele ator que interpretou Barrabás, numa determinada cena, ao olhar o ator que interpretou Jesus Cristo, Jim Caviezel, que ele se converteu só de pensar no olhar de Jesus. Naquela hora, ele teve uma experiência espiritual só de olhar o ator. Consegue imaginar esse olhar de Jesus olhando para você? Não, Davi, mas para mim não, gente. Lembra que Jesus está na multidão, ele diz, opa, alguém tocou em mim. E os discípulos de Jesus, está todo mundo te tocando, mas Jesus diz, alguém tocou diferente. Porque Jesus olha para cada um. Jesus olha para mim, Jesus olha para você. E o olhar dele é atemporal. O olhar dele ultrapassa o mundo físico. Nesse exato momento, ele olha para todos nós, mas ele olha para cada um de vocês. Ele olha para cada um de nós. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Já viu esse texto na palavra? Os olhos do Senhor percorrem a terra procurando aqueles cujo coração é totalmente dele. O olhar do Senhor percorre. Isso combina com o que Jesus diz que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Esse olhar de Jesus foi o ápice. Foi quando Pedro desabou. E quando nós desabamos, quando nós saímos do controle, quando nós implodimos em nós mesmos, quando nós vamos à falência, aí nós estamos prontos para que Ele comece a obra nas nossas vidas.
Talvez você já tenha negado muitas vezes a Jesus, talvez ainda hoje mesmo você tenha feito, venha fazendo isso. Talvez você tenha ainda esse desejo de controlar tudo, todos e até a fé. Mas Jesus olha para você, deixe esse olhar falar com você. Talvez você ache que a situação da sua vida é tão difícil que não há o que fazer. Ei, Jesus é especialista em lapidar. Jesus é especialista em pedreira. Jesus é especialista em trabalhar com rochas difíceis. Jesus é um escultor de mão cheia. É o olheiro que molda o barro, que esmigalha a rocha e que faz como quer. Eu convido você nessa noite a, pela fé, dizer: Jesus, lapida a minha vida. Jesus, me molda. Jesus, me reconstrói. Eis aqui a minha vida. Jesus, eu reconheço o meu pecado. Jesus, eu reconheço que eu tenho dado lugar ao pecado na minha vida e não a Ti. Ocupa o Teu lugar na minha vida. Eu acho que vale muito mais a pena, meus irmãos, a gente se jogar no chão do que esperar sermos derrubados. Em alguns momentos da minha vida, Jesus já me deu a graça de me derrubar. Mas é tão difícil e duro cair, é tão doloroso cair. Pela fé, a gente pode, com o Espírito Santo de Deus atuando em nossas vidas, nos lançarmos aos seus pés e dizer: eis aqui a minha vida, Senhor, trabalha em mim. Não há o que Ele não possa fazer, não há situação complexa ou complicada demais para Jesus. Então deixe Ele trabalhar na sua vida. Eu quero convidar você a fazer uma oração agora, uma oração cantada. Pedro, ele ganhou muitas coisas e ele perdia, ganhava e perdia, ganhava e perdia. A nossa vida espiritual muitas vezes é assim também. A gente tem experiências maravilhosas, você lembra, né? Coisas especiais que você já viveu com o Senhor, já botou fora, já perdeu, já ganhou outra, já foi fora de novo. Tem coisas que nós perdemos, que nunca deveríamos ter abandonado. Essa é uma noite para clamarmos por restituição. E essa é a oração que nós vamos fazer agora, não exigindo de Deus, mas pedindo. Nos dá aquilo que a gente, por incoerência, por indiferença, por egoísmo, por individualismo, por cabeça dura, me devolve o que eu botei fora. Vamos fazer essa oração cantada. É um pedido pela graça, é um pedido pela misericórdia, é um pedido pela bondade do Senhor. Um pedido para voltarmos a viver aquela alegria, aquela esperança do primeiro amor. Para pedirmos renovação da nossa fé, para podermos de fato chegar àquele ponto de dizer assim: ei, eu não vou parar, eu não paro mais, daqui só para frente, de fato, daqui para a cruz. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga um clamor. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Os planos que foram embora,
não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga um clamor. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me a águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Restitui. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Cria, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me às águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Você sabe o que tem lhe atrapalhado? Você sabe quais são suas lutas, suas dores, suas dificuldades? Melhor do que eu, mas não melhor do que Deus. Eu quero convidar você a permitir que a gente ore por você durante a semana, diante do que você tem vivido. Aí nessas capinhas à frente tem um cartão que a gente chama de cartão de decisão e cartão de oração, cartão compridinho. Registra aí algo que você quer pedir para Deus, algo que você está precisando. Nem que seja abrir mão do que você acha que precisa. Mas quando a gente se junta em oração, quando você permite que a gente ore uns pelos outros, há poder nisso. Eu quero me comprometer a orar pelo que você escrever e pela sua vida nesse período de jejum. Então considere agora, mas também esse cartão é uma oportunidade de você manifestar alguma decisão que esse Jesus, com o seu olhar, convida você a tomar nesta noite. Dá uma olhada nesse cartão por curiosidade, porque tem coisas aí muito especiais que podem acontecer na sua vida ainda, se você permitir que Ele continue trabalhando. Enquanto a gente canta novamente, preencha esse cartão, aproveita essa oportunidade para registrar o seu pedido de oração, a sua decisão. E antes de ir embora, só entrega ele naquele balcão lá, só deixa lá. Vai chegar em mim, vou orar por você, fazer contato. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Cria, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me
continuar preenchendo esse cartão, mas se você já o preencheu, se coloque em pé para nós continuarmos louvando ao Senhor. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tu sabes de mim, quando olhas meu coração, tudo podes ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me ensinam a tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tu sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver dentro de mim. Clame isso a Ele. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me ensinam a tua paz. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei me ensina a tua paz, que os teus olhos sobre mim me ensina a tua paz, me ensina a tua paz, que os teus olhos sobre mim me ensina a tua paz. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu olhar a cada um de nós nesta noite. Eu não sei que etapa da lapidação em nossas vidas o Senhor fez hoje, mas eu te louvo porque o Senhor está trabalhando. Obrigado por não desistir de cada um. Obrigado por não desistir de ninguém. Obrigado por ir atrás com esse teu amor tão bondoso, tão gracioso. Eis aqui as nossas vidas, nós estamos nos dando a Ti, nós queremos nos render, nos submetemos completamente a Ti, por Ti, para Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém? E isso, meus irmãos, só com o poder do Espírito Santo que age em nós. Então, louvor, venha para cá, vamos encerrar aqui, Espírito, enche minha vida, que é a última oração cantada que vamos fazer nesta noite.
Depois, não vá embora correndo. Estabeleça relacionamentos, crie laços. Eu digo a você que eu vejo quando as pessoas estão cercadas de pessoas, é tão bonito ver o que acontece ali, é tão bom ter aquele WhatsApp para dizer ora por mim agora, sem precisar explicar muito. Como é bom ter uma casa para ir correr e dizer assim, hoje eu vou almoçar aí, azar, eu estou indo para aí. Vem para cá agora, estou precisando de ti. Nós somos uma igreja que escolheu e decidiu não ter grupos de exclusividade, mas que incentiva a ver grupos de afinidade. Grupo de exclusividade é aquele que são sempre as mesmas pessoas e só nós. Grupo de afinidade são sempre estas pessoas, mas abertos a outras também. Fazendo vários grupos, vários relacionamentos, mas o dia a dia é aquele grupo de afinidade. Então crie isso. Tenha esse lugar. E antes e depois das celebrações é uma oportunidade para isso. Aquele espaço lá que a gente criou, o Café em Comum, é para isso. Não é para vender lanche. É para ter comunhão. Para estabelecer relacionamentos. Minha recomendação, não saia daqui sem convidar alguém para um tempo na sua casa. Para tomar um cafezinho, comer uma pipoca, ou só orar, ou jejuar junto com você na sua casa. Tá bom? Aproveita esse tempo juntos. Em nome de Jesus. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche-me. As minhas mãos. Semana abençoada e abençoadora em nome de Jesus. Vá em paz.